Traz a ideia então de uma carga que sozinho a pessoa não pode carregar, e de que é preciso alguém ir e ajudar a pessoa. Traz então a ideia de uma fraqueza moral. Esse entendimento de que é preciso carregar a carga do outro, esse carregar também era atribuído aos servos. Não sei se os irmãos já assistiram algum documentário sobre expedições, quando é feita expedições nas selvas e tudo mais. Algumas pessoas são contratadas apenas para carregar as cargas. Dá ideia de serviço. Você sempre vai ver em algum, seja filme ou algum documentário, quando uma expedição sai para um lugar muito longe, há pessoas que são chamadas de carregadores. É essa a ideia que traz o texto. Para que eu esteja disposto em carregar a carga do meu irmão, é preciso ter humildade. Essa disposição, essa atitude de levar a carga do outro, é só para quem é servo. Quem é orgulhoso não está disposto em chorar com o irmão. Quem é orgulhoso não está disposto em se rebaixar e dizer: irmão, eu estou com você e não abro mão, eu não posso te julgar. Tanto que o versículo de número 3, Paulo dirige o versículo de número 3 exatamente a essas pessoas que se julgam orgulhosos. Ele diz: olha, se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. No verso 4 ele completa: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Paulo deixa bem claro que a glória que nós devemos buscar é uma vida cristã autêntica, que prevê, que é composta de ajudar os irmãos. Então, como é que eu quero me gloriar, se na realidade eu estou humilhando os irmãos? O verso 3, então, traz aquela ideia que nós já conhecemos. Ao pé da cruz, o terreno é nivelado. Nós somos todos iguais. Todos nós temos falhas. Tanto que o verso de número 5 dá uma ideia de aparente contradição com o verso de número 2. Vamos entender melhor lendo de novo o verso de número 2. Olhem aí o verso de número 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa prática demonstrava então cumprir aquele mandamento que Jesus deu, lembram? João 13:34, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Então, quando eu carrego a carga do irmão, eu estou cumprindo a lei de Cristo. Mas olhem o versículo de número 5. Porque cada qual levará a sua própria... Se no verso de número 2... Paulo está propondo que na igreja as pessoas devem levar as cargas um dos outros, por que no verso de número 5 ele diz que cada um deve levar a sua própria carga? Primeiro você deve entender que no versículo de número 5, o termo correto não é carga, a melhor tradução não é carga. Porque no texto original não é a mesma palavra do verso de número 2. A melhor tradução para essa expressão no verso de número 5 é fardo, e não carga. Já explico a diferença. Carga diz respeito a um peso em que eu não posso carregar. Fardo
é aquele peso que está dentro dos meus limites, da minha capacidade. O que é que Paulo quer dizer com tudo isso? Paulo quer dizer que no versículo de número 2, ele está falando sobre o conjunto de fraqueza, o peso da fraqueza moral que um irmão não está conseguindo vencer, de que é mais forte do que ele. Já no versículo de número 5, ele está dizendo e falando da sujeição que cada um de nós temos com os nossos pecados, das fraquezas que cada um de nós temos e que somos responsáveis por ela. Por isso é que ele dá a ideia de que ao pé da cruz o terreno é nivelado. Como é que eu posso julgar o meu irmão por um peso que ele não está suportando, por um pecado que ele não está conseguindo vencer, se eu tenho o meu próprio fardo para carregar? Logo, em suma, eu preciso ajudar o meu irmão a carregar os pecados que ele não consegue carregar, mas ele também é responsável por isso. Quando é que chega o momento de nós ajudarmos um irmão? Quando observamos que ele está lutando contra o pecado, mas não está conseguindo vencer. É esse momento que a igreja tem que ajudar. Agora, quando alguém está vivendo uma vida de pecado sem lutar contra ele, aí é preciso disciplinar, como Mateus 18 ensina. Então, os irmãos deveriam ser compassivos com aqueles que estão pisando em falso, enquanto que o verso 5 menciona as fraquezas que cada um de nós temos nas nossas vidas, que são intransferíveis e as quais nós precisamos lutar contra elas. Mas nós não devemos ser bondosos apenas com aqueles que pecam. O verso de número 6, Paulo deixa bem claro que aquele que é instruído na palavra deve repartir de todos os seus bens com aqueles que o instruem. O que é que Paulo está propondo aqui para as igrejas da Galácia? De que eles também deveriam ser bondosos com os ministros, com aqueles que ensinavam a palavra de Deus, tanto moralmente, no sentido de respeito, no sentido de dar valor ao esforço, no sentido de orar por e com, quanto também no sentido financeiro, de proporcionar ao ministro uma condição para que ele ofereça o de melhor para a igreja. A partir do versículo de número 7, Paulo então vai contrapor esse senso de ser bondoso com a colheita futura, com a lei da semeadura. Qual é a motivação para que o cristão seja bondoso? Qual é a motivação para que o cristão viva uma vida cristã autêntica, frutificando o fruto do Espírito? A motivação é de que Deus sempre vai fazer as nossas ações ter um resultado. A motivação, então, é a lei da semeadura, verso de número 7. A tendência das pessoas é sempre achar, somente quando erram, somente quando pecam, é de que os seus erros não têm consequências futuras. Já viu, por exemplo, uma pessoa que vai cometer o adultério? Ele acha que aquele erro não tem consequência nenhuma. Ele até valoriza o casamento em muitas vezes, ele até valoriza a sua esposa em muitos aspectos, ele gosta do seu lar, ele acha lindo chegar em casa e ter lá tudo prontinho, ele acha muito lindo os seus filhos virem e o abraçarem,
Mas dá um momento, esse pisar em falso, que ele peca. E ele acredita que esse relacionamento extraconjugal não lhe trará consequência algumas. Pensa, por exemplo, um bandido. Ele acredita que ele vai lá, vai roubar e tudo vai ser tranquilo. Porque se ele avaliasse todas as consequências disso, ele com toda certeza não sairia para o roubo. Tanto que a maioria dos que assim o fazem, sempre fazem sob o efeito de álcool ou de dependência química, para lhe dar coragem para fazer. Observem, por exemplo, um casal de jovens que decidem fornicar. No momento, eles não pensam nas consequências, na vergonha, no desapontamento da família, numa possível gravidez. As pessoas têm a tendência de achar que os seus atos não produzem consequências. Mas Paulo deixa bem claro: não vos enganeis. Essa é a expressão lá no texto original. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aqueles que acham que os seus atos não têm consequências, se enganam. Tanto que esse se enganar, esse achar que não tem consequências, é no fundo uma zombação de Deus. É escarnecer de Deus. É dizer: Deus, o Senhor não está me vendo e o meu ato, o meu erro não me causará dano algum. Eu vou sair livre dessa história. É óbvio que Paulo, e nós também devemos ter essa consciência, de que essa colheita tem dois aspectos. Um aspecto aqui, agora, local. As pessoas cometem os seus erros aqui e sofrem as consequências aqui mesmo, mas também tem uma perspectiva escatológica. Tem muito pecador aí morrendo velho de idade, confortável na sua casa. Aonde está então a semeadura? Está na eternidade. Paulo tem em vista esses dois aspectos. Tanto que nós colhemos as consequências dos nossos erros agora, quanto também haverá uma colheita na eternidade. Por isso não é hora de perder tempo. O que temos que fazer para Jesus, devemos fazer agora. Porque depois, diante do tribunal de Cristo, não dá tempo de voltar e ganhar, ou evangelizar, ou orar pelos enfermos, não dá tempo de voltar. É agora. O que um pecador precisa decidir sobre a sua eternidade, é preciso decidir ainda em vida, porque depois que morrer não tem mais jeito. Nós precisamos anunciar isso para a igreja. Às vezes dentro da igreja nós agimos como os nossos atos não tivessem consequências. A gente vai faltando nos cultos e achando que está tudo bem. Eu faltei hoje, não senti falta, faltei amanhã, e daqui a pouco não sente falta mesmo. Aí daqui a pouco vamos visitar. Daqui a pouco vamos lá. Está faltando. Tem sempre uma consequência. Essa comunhão com Deus, essa comunhão com a igreja, esse cultuar a Deus em conjunto, é como o alimento. Se deixarmos de comer, ficamos tontos mesmo. Começa a ver vagalume, não é assim? Quem deixa de comer? Quando eu vejo vagalume, eu corro para a geladeira. Eu não gosto de ver aquele negócio de jeito nenhum. Então, a gente precisa entender que é preciso tomar cuidado com as nossas ações.